Meus amigos, que semana maluca foi essa para o torcedor baiano? A resenha tá boa, mas a situação dos nossos clubes, principalmente do Vitória, não tá nada fácil. Depois daquela eliminação doída para o América de Cali, o clima ficou pesado, e quando digo pesado, não é só no sentido figurado não. Parece que tem algo além do futebol rolando por lá, e quem puxou esse papo foi ninguém menos que Bocão, que soltou o verbo como nunca, pegando pesado com Fábio Mota. E olha, ele não pegou leve mesmo não. O homem apelou pro lado espiritual, pro lado religioso, dizendo que o presidente do Vitória tá carregado, que precisa se benzer, orar, procurar uma igreja, um centro espírita, o que for, só não pode continuar do jeito que tá. E ele falou com tanta convicção, que até quem não acredita em energia ruim parou para prestar atenção. Disse que Fábio Mota é pesado, que as coisas não andam, que o clube faz um gol aos 49 minutos, mas aí o juiz resolve dar mais um, e aos 50, toma um gol de empate do nada, de um tal de Romarinho. E aí vem a melhor parte, o Vitória tinha acabado de anunciar um Romarinho também, e Bocão, na hora que viu o nome, achou que era aquele mais famoso, o que estava no Fortaleza, passou pelo Sport. Só que não era. Era outro. Era o Romarinho que jogou no Corinthians há séculos e estava na Arábia. Esse maluco entrou no bid um dia antes, e no dia seguinte, o Romarinho do Sport foi lá e meteu 2 gols. É ou não é para acreditar que tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa além do campo nesse enredo, parece até roteiro de filme de comédia dramática. E Bocão, naquele estilo que só ele sabe fazer, ainda mandou o Fábio Mota ir orar, gritando em nome de Jesus. Foi risada misturada com revolta, porque a torcida tá cansada, tá saturada de ver o time cair nas mesmas armadilhas, nas mesmas derrotas com gosto de azar. É bronca atrás de bronca, e quando a gente acha que não tem como piorar, vem mais um capítulo bizarro. Só rindo mesmo pra não chorar, porque a eliminação foi feia, a atuação pífia, e o torcedor, que sempre acredita, mais uma vez volta pra casa de cabeça baixa. Mas entre uma crítica e outra, a resenha corre solta, e é isso que alivia um pouco, porque se depender do futebol, tá complicado. Só que a zica não tá só pros lados do Vitória, não. O Bahia também tem seus problemas, e eles são bem sérios. Tem uma coisa que vem chamando muito a atenção e que não dá mais pra ignorar. O Bahia é, até aqui, o time que mais perde chances claras de gol no Campeonato Brasileiro de 2025. Isso mesmo. Segundo os dados do SofaScore, são 28 chances claríssimas desperdiçadas em apenas 14 partidas. Isso dá uma média de 2 chances claras por jogo. E não estamos falando de finalização de fora da área ou chute travado na zaga não, é chance na cara do gol mesmo, daquelas que atacante bom tem que guardar. E olha que o Bahia treina a finalização. A gente vê nas imagens que o clube divulga, os treinos são intensos, com muita ênfase nesse fundamento. Rogério Ceni sempre foi um técnico que gosta de treinos dinâmicos, lúdicos, com situações de jogo, com foco em fundamentos técnicos. Não dá para dizer que o time não trabalha. Dá para ver que há empenho. Só que alguma coisa acontece na hora do jogo. Pode ser psicológico, pode ser concentração, pode ser confiança. Fato é que na hora de decidir, o time peça, e muito. E esse número de chances perdidas não é algo que dá para passar pano. Brasileiro é campeonato de pontos corridos, e quem desperdiça ponto no detalhe, lá na frente paga caro. Não tem como brigar por cima da tabela desperdiçando esse volume de gols. Contra o América de Cali, por exemplo, teve bola na trave, teve lance cara a cara perdido, e mesmo assim, não foi a pior partida nesse sentido. Contra o Fortaleza teve gol anulado, pênalti que o juiz ignorou, mas também teve chance claríssima desperdiçada por Lucho. Contra o Atlético Mineiro, mesma coisa. O Bahia estava vencendo por 1-0 e perdeu chance atrás de chance de matar o jogo. Resultado? Sofrimento até o fim. É um roteiro que vem se repetindo com frequência, e o torcedor já não aguenta mais. William José, que demorou para engrenar como titular, até mostrou melhora no aproveitamento, e com ele em campo, a precisão aumenta um pouco. Mas não é só o camisa 9 que tem que resolver. O problema é maior. Vai além da escolha do centroavante.
é o meio-campo, são os pontas, é o coletivo. E olha que o Bahia já mostrou que tem qualidade. Tem jogadores com capacidade de decidir, com histórico de gols e assistências. O próprio Pará, mesmo sem estar no mesmo ritmo de antes da parada do Super Mundial, ainda é um dos líderes em participações em gols na temporada. Mas precisa de mais. Precisa de gente com espírito de decisão, com frieza, com fome de gol. E aí entra a questão das contratações. O Bahia tá no mercado. Tá buscando pontas mais definidores. Thomas Konegny foi um alvo, Leixenza também, jogadores com bom porte físico, presença de área e capacidade de finalizar bem. São perfis que mostram que o clube está atento ao problema e quer reforçar exatamente onde mais tem pecado. Só que isso tem que vir logo. Não dá para esperar o segundo turno para resolver esse buraco na eficiência ofensiva. O momento é agora. O brasileiro não espera. E a pressão vai aumentando, porque o torcedor vê o time jogando bem, criando oportunidades, mas deixando tudo escapar na hora H. A frustração é grande porque dá para ver que o time tem futebol, mas falta aquela precisão, aquele instinto matador. E se continuar assim, não adianta reclamar de arbitragem, de calendário, de desfalque. Brasileiro é longo, sim, mas não perdoa quem deixa ponto para trás por erro próprio. E o Bahia tá perdendo ponto por culpa dele mesmo. São muitos gols perdidos, e não tem como normalizar isso. E é por isso que a cobrança aumenta, e precisa aumentar mesmo. O torcedor tem que cobrar, a imprensa tem que bater na tecla, o clube tem que encarar os dados com seriedade. Porque quando a estatística mostra que você é o time que mais perde chances claras no campeonato, é porque tem algo estrutural para ser resolvido. Não é questão de sorte ou azar, é questão de preparo, de ajuste, de foco. E o Grupo City, que comanda o Bahia, tem que tratar esse tema com toda atenção. Não dá para ser um projeto milionário com estrutura de ponta e falhar tanto na hora da finalização. Esse tipo de falha compromete qualquer planejamento. E olha que estamos ainda na reta final do primeiro turno. Tem tempo para mudar, mas tem que agir agora. Não dá para esperar. Enquanto isso, o torcedor segue na expectativa. Quer ver resultado. Quer ver bola na rede. Porque jogar bonito, criar chance e desperdiçar não resolve nada. No final das contas, o que conta é o placar, é o resultado, é a pontuação na tabela. E nisso, o Bahia tá ficando para trás por causa da sua própria falta de pontaria. O momento é de reflexão, de cobrança, de ajustes. Não dá para achar que tá tudo bem, porque não tá. E enquanto o Vitória tá precisando de reza forte, o Bahia tá precisando de precisão. Um precisa de oração, o outro de finalização. E o futebol baiano, como um todo, precisa de mais consistência, mais eficácia, acima de tudo, menos desperdício dentro das quatro linhas. Porque talento tem. O que falta é transformar esse talento em resultado. A gente precisa ser sincero, não adianta ficar passando pano nem fingindo que tá tudo dentro do planejado. O Bahia, por mais que tenha um elenco competitivo, com investimento alto, estrutura de clube europeu e uma comissão técnica experiente, ainda não conseguiu transformar todo esse aparato em regularidade dentro de campo. E quando isso não acontece, a explicação não pode ficar só no discurso de evolução, de construção de time, de longo prazo. Futebol brasileiro não dá esse luxo. A cobrança vem imediata, porque a expectativa é proporcional ao investimento. E é aí que entra a questão que mais preocupa hoje, a falta de poder de decisão, a ausência de um jogador que, na hora da verdade, pegue a bola, enfrente a marcação e resolva. O Bahia cria, chega, tem volume de jogo, tem posse, mas quando o jogo pede frieza, pede o chute certo, o passe final, o toque consciente, o time falha. E isso não tem sido um ou dois jogos, é uma sequência. Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, o time teve mais de 60% de posse, finalizou bem mais que o adversário e saiu sem os 3 pontos. A bola chega na frente, mas parece que a perna pesa. O jogador hesita, chuta em cima do goleiro, erra o tempo de bola, tenta o passe a mais quando o chute era a opção. São erros que, individualmente, até podem parecer normais, mas que, em série,
denunciam um problema coletivo. E esse tipo de padrão precisa de correção urgente, porque time que quer brigar em cima na tabela tem que ser letal. Não adianta ser o time que joga bonito, que agrada o analista tático, mas que na prática deixa pontos escapar por falta de decisão. E quando a gente olha pro elenco, vê que o Bahia tem peças capazes. O Caule, quando tá bem, é um jogador diferenciado. O próprio Biel já mostrou que pode ser decisivo. Tassiano tem chegada, tem finalização. Mas falta constância. E quando nenhum desses resolve, sobra pro centroavante. William José, que chegou com moral, demorou para ter sequência e agora começa a mostrar mais presença na área, ainda tá longe de ser o cara da confiança total. É preciso ritmo, é preciso sintonia, mas é preciso também aproveitar melhor as oportunidades que aparecem. Porque não dá para desperdiçar 2, 3 chances claras por jogo achando que tudo vai se resolver no próximo. Brasileiro é jogo a jogo, ponto a ponto, e os vacilos vão se acumulando. E se o Bahia já sente esse peso agora, imagina quando os confrontos diretos pela parte de cima começarem a ficar mais frequentes. Contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, não tem margem para erro. Você vai ter 1 ou 2 chances claras e precisa ser eficaz. E é isso que falta. O torcedor sabe disso. Ele vê que o time entrega, corre, se dedica, mas não consegue transformar tudo isso em resultado. E isso frustra, porque quando você vê que o time está apático, que não cria, que não tem proposta, é uma coisa. Agora, quando vê que tudo está sendo construído, mas a bola não entra, a revolta é ainda maior. Porque o sentimento é de desperdício. E nesse ritmo, não tem torcedor que aguente. E aí, quando a bola não entra, qualquer falha lá atrás vira catástrofe. O goleiro falha, a zaga dá mole, e pronto, o castigo vem. Foi assim em vários jogos. O time amassou o adversário, criou, empurrou para trás, mas vacilou uma vez e perdeu ou empatou. E isso acontece porque o time não mata o jogo. Não define. E aí entra a parte emocional, a ansiedade, o nervosismo que vai tomando conta à medida que o tempo passa e o gol não sai. O cara começa a querer resolver sozinho, a forçar jogada, a tomar decisão errada. E isso vira uma bola de neve. O adversário cresce, sente que pode aprontar, e apronta. E não é falta de comando. Rogério tá ali, orientando, corrigindo, chamando a atenção. Mas o treinador não pode entrar em campo e finalizar no lugar do jogador. A preparação existe. O treino é feito. Mas tem algo que foge do campo técnico e entra no campo psicológico, no emocional. É um time que parece travado na hora de resolver. E isso, meu amigo, só muda com o resultado. Só muda quando a bola começa a entrar, quando a confiança se instala, quando o ambiente vira a favor. Só que para isso acontecer, é preciso primeiro vencer esse bloqueio. E como se vence isso? Trabalhando mais, contratando certo, mas, principalmente, assumindo o problema de frente. Não adianta fingir que não existe, não adianta justificar com azar ou com arbitragem. O problema é do Bahia, e o Bahia é quem tem que resolver. E as contratações que estão por vir podem ajudar. Se vier alguém com perfil decisivo, com um faro de gol, pode ser o empurrão que falta. Mas também não adianta jogar toda a responsabilidade em cima de quem está chegando. O grupo que já está precisa assumir o protagonismo. Precisa entender que não dá para errar tanto. Não dá para desperdiçar tanto. O brasileiro é cruel com quem vacila. E o Bahia, apesar de ainda estar numa posição confortável, já perdeu pontos demais por causa disso. Enquanto isso, o torcedor segue nessa montanha-russa de emoções. Porque em alguns jogos o time encanta, mostra volume, impõe ritmo, e aí na hora de fazer o gol, falha. Aí no jogo seguinte, o time já entra pressionado, o ambiente pesa, o erro fica mais próximo. E essa oscilação é o que impede o Bahia de dar o salto que todo mundo espera. O projeto do Grupo City é ambicioso. Não é para brigar por meio de tabela, é para disputar lá em cima. Mas para isso, precisa de efetividade. De um ataque que resolve, de um meio que entrega, de um elenco que,
na hora decisiva, assume a bronca e mete a bola para dentro. E aí, quando a gente compara com os grandes do campeonato, vê o tamanho do desafio. O Palmeiras, por exemplo, não joga o futebol mais bonito, mas é um time frio, eficiente. Dá uma chance, faz o gol. O Flamengo, mesmo com seus altos e baixos, tem jogadores que resolvem. E o Bahia precisa chegar nesse nível. Tem estrutura, tem investimento, tem torcida. Falta transformar tudo isso em resultado dentro de campo. E por mais que a gente saiba que o campeonato é longo, que tem tempo para ajustar, é melhor corrigir agora do que correr atrás depois. Porque quando a fase ruim chega, se já tiver desperdiçado muito ponto, fica difícil recuperar. E é esse o risco que o Bahia corre. De entrar na reta final tendo que fazer campanha quase perfeita para alcançar o que poderia estar mais perto se tivesse aproveitado melhor as chances que criou até agora. Então o alerta tá dado. Os números não mentem. 28 chances claras perdidas em 14 jogos é muita coisa. E se não corrigir isso agora, vai ficar cada vez mais difícil lá na frente. O torcedor quer ver gol. Quer comemorar. Quer resultado. E não quer mais saber de estatística de posse, de número de passes certos, de mapa de calor. Quer bola na rede, vitória, ponto na tabela. Porque, no fim das contas, é isso que move o futebol. O resto é complemento. O resto vira desculpa. O Bahia precisa virar essa chave. Precisa começar a vencer sem sofrimento. Precisa matar o jogo quando tem a chance. E, acima de tudo, precisa parar de desperdiçar oportunidades que, no futebol, não aparecem toda hora. Porque senão, meu amigo, não tem reza, nem oração, nem análise fria que resolva. Vai precisar de muito mais que fé. Vai precisar de gol. De frieza. De eficiência. E a torcida, como sempre, vai estar lá, cobrando, empurrando, acreditando. Mas a paciência tem limite. E o Bahia não pode abusar dela. Tem que mostrar em campo que aprendeu com os erros, que tá evoluindo, que quer e pode mais. Porque capacidade tem. Agora falta o principal, fazer a bola entrar. E quando isso acontecer, aí sim o torcedor vai poder sonhar mais alto. Até lá, o alerta segue ligado. E a cobrança também. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol baiano, um rumor que vem ganhando força promete agitar o Fazendão nos próximos dias. Patrick Sequeira, jovem goleiro que tem chamado a atenção no cenário nacional, foi visto realizando exames médicos na base tricolor, levantando especulações sobre uma possível contratação que poderia reforçar o gol do Bahia. Fontes próximas ao clube e ao atleta indicam que as conversas estariam avançadas, com a expectativa de que o arqueiro assuma a meta do esquadrão, trazendo uma nova cara para o sistema defensivo. Patrick Sequeira, que vinha se destacando em sua carreira, parece estar prestes a dar um importante passo, migrando para um dos clubes mais tradicionais do Nordeste. A movimentação no Fazendão, centro de treinamentos do Bahia, sugere que o clube está apostando em renovação e juventude para fortalecer o time. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada, o fato de o goleiro já ter realizado exames médicos indica um interesse concreto da diretoria em contar com seus serviços para a temporada. O Bahia, que busca estabilidade defensiva e segurança no gol, pode estar encontrando em Patrick uma solução para um problema que vem se arrastando. A promessa de fechar o gol tricolor com um arqueiro jovem e promissor alimenta a esperança da torcida por um time mais sólido, capaz de disputar com mais firmeza o Campeonato Brasileiro e outras competições que o clube enfrentará. A presença de Patrick no Fazendão para os exames médicos acendeu a chama do burburinho e reacendeu a expectativa entre os fãs. Nos últimos anos, o Bahia tem se mostrado um clube aberto a apostas em talentos que possam agregar valor ao elenco e garantir maior competitividade. A possível chegada de Patrick Sequeira entra nesse contexto de buscar soluções internas e externas para reforçar a equipe.
Os torcedores, atentos às movimentações, acompanham cada passo do goleiro, torcendo para que o rumor se concretize e que o jovem arqueiro possa, de fato, vestir a camisa tricolor e defender a meta com garra e eficiência. Enquanto a diretoria mantém sigilo e não confirma oficialmente, a possibilidade segue circulando como um dos assuntos mais comentados entre os torcedores e especialistas. Se fechar com o Bahia, Patrick terá uma grande oportunidade de mostrar seu talento em um palco maior e com maior pressão, fator que pode impulsionar ainda mais sua carreira. Por ora, resta aguardar os próximos dias para ver se esse rumor se confirma e se o Fazendão terá um novo dono da meta, disposto a fechar o gol tricolor e trazer segurança para o time em busca de títulos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.